DIGPLAY. E aí pessoal, bem-vindos ao canal DIGPLAY, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez o React, galera. Vai rolar agora uma Direct exclusiva de Splatoon, 30 minutos de informação nova de Splatoon 3, a gente não sabe basicamente nada do jogo, que a Nintendo mostrou muito pouco, e essas meia hora aqui vai prometer entregar tudo de diferentão que tem na nova versão do jogo, né? Lembrando que o Splatoon 2 saiu em 2017, né? Foi o primeiro ano do console, se eu não me engano, então a gente já tem basicamente 5 anos depois recebendo a terceira versão. Eu tô muito ansioso para saber o que teremos de diferente nessa transmissão aqui sendo mostrado pra gente, o motivo pelo qual a gente precisa comprar esse Splatoon 3, beleza? Tô bem ansioso, ó. Faltam 7 segundos, eu vou conferir aqui na íntegra. Eu não consegui fazer live na cobertura, mas tô conseguindo acompanhar na íntegra, gravando aqui no offline pra trazer o react pra vocês, ó. PEG 7 vai... Tá em português de Portugal, tá? Ó, começou. Eu acho que essa é a parte single player, né? Que a gente não viu muito. Essa é a cidade. Cara, deixa eu fazer uma coisa rápida. Não, tá no máximo. Despite its old-fashioned appearance, it's seen enormous growth in recent years. Olha, evoluiu bastante, ó. It's also the hottest new place for inklings looking for things to do. Onde a galera se reúne ali, é a cidade principal. Hello everyone. Hope you're all staying fresh. I almost forgot about introductions. We're the researchers from the Squid Research Lab. We're simply fascinated by what these inklings can do. They can splat ink in kit form. E vai explicar o básico pra quem não conhece, né? Então tem que explicar o básico pra galera nova. Quem tá narrando é a galera que estuda, né, os skillings do laboratório. Today, we'd like to share some new findings on these inklings, while providing summaries throughout. Beleza, vamos ver as coisas novas. Of course, what goes for the inklings also applies to the octolings. Ah, maneiro, né? A gente já podia jogar com o Octoling no... Na Octopensions... Na Octo não sei que lá Expansion. Bom, tá explicando o Turf War que a gente já conhece, né? Quem joga há bastante tempo já sabe. 4 vs 4. Partida de 3 minutos. Quem pintar mais, ganha. Now, that's not all inking is for. Ink walls to swim up. Já sabemos também. Or get sneaky and hide in ink to splat opponents. The more ink you spread, tá explicando o básico do básico do básico. É bom pra quem nunca jogou, né? If you're out of ink, submerge in it to refill. New techniques like the squid surge to swim isso aí é novo, isso aí é novo. single burst. Maneiro. And the squid roll to jump out of ink while simultaneously turning around have also been spotted. Beleza. Novas mecânicas dentro da tinta. Oh, while it's glowing like this, the move also slightly maneiro. Quando você pula dando essa turbina, você repele a tinta do inimigo. Legal, isso é novo. Novas arenas. Scorch Gorge. Essa já existia, né? Eeltail Alley. Mincemeat Metalworks. And Undertow Spillway. There seem to be other stages as well. Hagglefish Market. A pier filled to the brim with street vendors. No meio das vendinhas, mano. Stuff here looks fishy, though. Several stages from Greater Inkopolis also return. Museum Delfonsino. Ou seja, fases novas. Splatoon é assim, né? São mapas novos e mapas antigos reformulados. Essa fase é nova. Thanks to the bridge, transit to and from Greater Inkopolis is much easier. Mahi Mahi Resort. A luxury resort in Greater Inkopolis. Pay close attention to the platforms that sink as the battle goes on.
There will be more areas to ink afterward, so don't forget to splat them. Maneiro. Including the stages you see here, a total of 12 cenários no total pra começar ainda. Bastante coisa. More stages will be added in free. E como de costume em Splatoon, vamos ter atualizações gratuitas conforme vai passando o tempo. Show de bola. Now, let's get into the inky essence of battles. Weapons. Armas, simbora. First, it appears that all the basic weapons from previous games. Todas as armas estão disponíveis dos jogos antigos. On top of that, Splatland-specific weapon types, such as the bow-like stringers, will make their destructive. E armas novas. We've also verified a new weapon type called Splatanas. Splatanas. Novo tipo de arma. This is the Splatana Wiper. Send blades of ink flying with the centrifugal force generated by swinging. É uma mistura de uma arma melee com ranged, né? Ela serve tanto para bater de perto quanto de uma certa distância. Legal. Maneiro. É uma arma balanceada, né? Interessante. Armas especiais. As the name implies, these are special kinds of weapons that can be unleashed after filling up the gauge from inking turf. There are some new types we've identified, so let's take a closer look. Armas especiais nada mais é do que novos especiais, né? When it's activated, a fridge appears. You'll find in-game beverages stored inside. These have a variety of effects, like momentarily legal. increasing speed. Mas isso aí é como se fosse um acessório, né? No lugar das bombinhas e tal. Legal, aumenta o status do time. Maneiro. This is the Wave Breaker. When activated, it'll unleash waves around the area. It'll also mark an opponent's location and cause damage. Maneiro. Além de mostrar a posição, também dá dano. Legal. Se você pular na hora certa, não te pega. Maneiro. Pô, isso é maneiro, hein? Isso é maneiro. Isso é tipo o ratinho que já tinha, né? Ratinho não, aquela bomba que ia assim e depois, puf, explodia. Só que você controla agora. Essa já tinha. Isso aí é a Genkidama. Special weapons are paired with main weapons. So find the combo that suits your splatting style. Beleza, tivemos um novo tipo de arma e novos especiais e novos itens para poder compor nada que a gente não esperava, né? Get your tentacles on some fresh weapons. This is Ammonites, owned by the chatty horseshoe crab Sheldon. Beleza, é o mesmo cara que vende roupa, vende arma. Instead of using in-game currency for purchases, you'll need these Sheldon licenses. Sheldon license? Obtain them by leveling up through battles and by consistently using the same weapons. Ok, então a gente não vai comprar mais com o dinheiro do jogo, a gente vai comprar com essa Sheldon license. For one weapon that corresponds to your level. E usando a mesma arma sempre. If you exchange more Sheldon licenses than normal, it appears he'll give you a weapon you like sooner than expected as a special reward. Legal. Se você ficar comprando muito, ele libera as armas mais cedo pra você. By the way, the Inklings and Octolings walking around town are pretty savvy about their fashion. Things like headgear, clothing, and shoes are just as important as weapons. Beleza, a gente já sabe disso, né? Gear can be obtained in the shops around here. As roupas são muito importantes em Splatoon, porque é nelas que tem os status, né? Que ajuda você a mandar melhor no jogo, né? Esse cara é novo. Beleza, então para comprar roupa precisa desses Energetic Nails. Mana Wardrobe. It specializes in tops, like t-shirts and jackets.
É, esse cara já tinha no Splatoon. The shopkeeper Então, pessoal, cada peça de roupa te dá um status diferente. Pode aumentar mais um especial, pode fazer com que você recupere a tinta mais rápido. Então, são status. Mr. Coco é novo. From trainers to sandals and even leather footwear. It's owned by Mr. Coco. He might look intimidating, but deep down, he's a nice guy. Probably. Probably é ótimo, né? You're more than welcome to pick out gear based on its appearance. But they do come with abilities that can help you É out. que eu tava falando pra vocês, tá vendo? Tudo isso já existe no Splatoon 1 e 2, tá? Nada é novidade até agora. Apenas os novos mapas, as novas armas e novas habilidades até agora. Fora isso, nada é novidade em Splatoon até agora. Isso também já tinha no Splatoon 2 também. Talk to Merch here, and you can add an ability of your choosing to your favorite gear. Você pode trocar a habilidade do sua equipamento favorito para deixar além do estética que você quer, do efeito que você quer. You can change in a flash. Flavor up your fashion with whatever outfits you want. Simply splat-tastic. Lobby. Beleza, vamos ver como é que vai ser a divisão das partidas. Welcome to the lobby, a gathering spot for those seeking fresh battles. Turf war battles aren't the only things that happen here. You can also square off in anarchy battles, where you compete for rankings. Ok, é ranqueada, né? Zones in splat zones. Splat zones estão de volta. Ride the tower to the goal in tower control. Tower control está de volta. Carry the Rainmaker to its destination. Rainmaker tá de volta. Or collect and throw clams to score in Clam Blitz está de volta. Duke it out in these 4 modes, which are on rotation. Nada de novo. Wanna take on a challenge solo? Select Anarchy Battle Series. But if you want to team up with friends, joining Anarchy Battle Open is the way to go. Beleza. You can also play private battles online. Então você pode jogar ranqueado tanto sozinho quanto amigo. E tem o lobby que você pode jogar qualquer modo junto com os amigos. Nada de novo até agora. Now, let's talk about the features within the lobby. Vamos ver as opções do lobby. This is the test range. Também já Try tinha. out and get comfy with your weapons here. Besides being able to practice whenever you want, it's also a great place to get all warmed up while waiting for rivals to join a battle. Já usei muitos testes para testar armas. Next up, ghosts. Esse é novo. Online friends will appear as 3D holograms. Pra quê? Drop in on friends in the midst of battle and play alongside them. Ah, legal, legal. Eles fizeram um lobbyzinho pra mostrar os amigos que estão jogando online. Pra você se unir àquele time, legal. Ah, dá pra ver o que os amigos fazem em tempo real também. Interessante. Então pra chamar os amigos, eles estão dentro do lobby esperando. Legal. Legal, legal. Isso aí é novo. Ah, isso é maneiro também. Você dá uma olhadinha no que você errou, no que a estratégia do inimigo, isso é maneiro. Isso é bom pro competitivo demais. Muito bom, muito bom. Muito boas essas opções. But there's even a share feature. We hope you'll use this handy tool to help you rank. Ah, legal, legal. Você pode dar upload na sua partida para alguém ver. We'll analyze and discuss this space within the lobby, the locker room. Vestiário dentro do lobby. O lobby tá gigante, né, agora. You'll find some fresh lockers. One is yours and the others belong to players with whom you've recently played. As you can see, you'll be able to place any acquired weapons, gear, and items to your liking. Slap on some snazzy stickers, and modify your locker's color.
This is your space to express yourself. So customize it however you'd like to show off your signature splatting style. Tá, não serve pra nada, é só pra você mostrar pra galera. Então você pode customizar o seu armário do jeito que você quiser pra galera ver o seu armário. E tem uma loja só pra você comprar esses objetos. Apparently, the store manager vanishes quite often. So instead, it's run by an artist named Harmony. She used to be a regular customer here. It's got an outlandish assortment of items. Why not show the store some love by grabbing some goods? There appear to be plenty of other customization features as well. Mais opção de customização, vamos ver. When battles start, these splash tags splash tags, legal. They can be customized with a banner, Isso não tinha. badge, and title. Badges, legal. Isso tem em Mario Party, tem em vários outros jogos, né? Additionally, you can change the emote your character performs when you win a battle. Ah, Fortnite fazendo escola aí, ó. All of these can be obtained via the in-game catalog, which will be available at Hotlantis. Tá. By using points earned from battles, you can unlock various items, like stuff for splash tags and seasonal gear. Ah, isso é maneiro. Following the game's launch, a new catalog. Isso é maneiro, isso instiga você a jogar, é igual o Switch Sports. Você vai trocando por itens, por customização, conforme você vai jogando. Isso é maneiro, isso é maneiro, isso é maneiro. Phew. There's still a lot of info to share, but I need to take a little breather here. Acabou já, não? In the meantime, please turn your attention toward this. O que a gente vai ver? Introducing Table Turf Battle! O que é um Table Turf Battle? Lay out your cards for a dazzling deck duel! Hã? Ink different shapes with different cards! Charge up power, then unleash it all at once with a special attack! There are cards like this, and even ones like this, and there are over 150 cards to collect in-game! So build your deck and send your rivals packing! The Splatsville locals eagerly await your challenge. Minigame dentro do Splatoon, é isso? Table Turf Battle! Every player will be gifted an in-game starter deck! Ok. Minigame. I lost my clampoosier for a second there. That was Table Turf Battle, a 1v1 competitive card battle spin-off of Turf War. It appears you can play this at the Table Turf Battle Dojo in Splatsville. Be on the lookout for more details about Table Turf Battle in the future. Ok, é um modo adicional, now, mas... this. Ah, voltaram com o Salmon Run, legal. Maneiro, maneiro o jogo de tabuleiro ali com cartas e tal, mas... Is a simple job that requires 4 players to work together to collect power. Eu adoro o Salmon Run. Eu adoro o Salmon Run. Esse modo é muito legal. É o modo Battle Royale de Splatoon, é muito legal. By defeating particularly ferocious creatures called boss salmonids, you can obtain valuable golden eggs. You'll need to collect and deliver plenty of golden eggs in order to complete this job. This time around, we've confirmed some new novos chefes, beleza. So let's share our findings. First up, the Slammin' Lid. It creates barriers and protects salmonids on the ground. Ah, maneiro. Ele Get too close protege. to it and it'll attempt to crush you. So approach with caution. Ah, e bate também, olha lá. Next, the Big Shot. It fires heavy projectiles from a distance. Be prepared for powerful shockwaves when they land. Ah, estilo aquele item que a gente tem agora, né? Make sure you're ready for an even more dangerous salmon run. Cara, na boa. Faltam 10 minutos, espero que mostre bastante coisa interessante. O tamanho desse bicho? One of the new king salmonids. Unbelievable! It looks like they'll occasionally appear just before you complete the job. Chefão. The tank on your back is a specially provided egg cannon, and it appears that you can fire golden eggs to deal massive damage.
However, these battles are under a time limit, so rack up as much damage as possible to drive them back. Eu acho que não tinha esse chefão, não lembro disso não, acho que isso aí é novo. And this is the still being researched big run. We believe this is when salmonids invade the city in which icklings and octolings live. It appears that this event happens once every few months, so brace yourselves! Big run is coming! Beleza, vamos ver o modo história pra ver se... Now, observe this manhole in Splatsville Square. This is actually the entrance to the home of the Octarians, the Inklings' longtime enemies. As Agent 3, the newest recruit of the new Squidbeak Splatoon, you'll do battle with the Octarian army, whose members are covered in hair for some reason. Along with your buddy Small Fry, you'll explore many stages, each one full of twists and turns. Oh, I almost forgot. Story mode is perfect for getting familiar with inking turf and o modo história é muito bom pra isso, pra você aprender como jogar o jogo, né? Mas eu nunca gostei muito do modo história de Splatoon. We've come this far. What awaits the Inklings and Octolings in the end? We hope you can witness the epic finale of this Splat-tastic saga. Ah, tomara que seja legal esse single player. We're back in Splatsville. From here on out, we'd like to talk about other features that'll help you enjoy your splatting escapades even more in Splatoon 3. You can post illustrations here via this mailbox. Ah, legal. They'll be displayed all across the city and even in stages. Isso tinha no 1, né? Usava o Miiverse. Post away. Vertical illustrations will also be supported. Ah, maneiro. Additionally, you can grab food and drinks that'll help you in battles at the concession stand. Isso tinha também já, né? Or use local communication to play with nearby folks in your favorite modes at the shoal. By using photo mode, you can snap selfies, send photos to a smart device, Legal, modo foto... or display them in your locker. Ah, isso é legal. Vou botar no seu armário, maneiro. This is the Recon Guide. Select your favorite stages at any time and take a stroll around them. Dá rolezinho pelo cenário. Get familiar with each stage prior to battles. This is Splatnet 3. You can use this with your smart device. No aplicativo de celular, né? It contains features like checking your latest battle stats. Hoje isso tem no aplicativo do Switch Online, né? Shops from the Splatnet Gear Shop. But that's not all. Access features like Krusty Sean's Wonder Crust. Support this fellow's journey using ink points earned depending on the areas you inked during battles. Or view history to take a trip down memory lane with your past. Terá uma melhoradinha na parada que já tinha, né? You can also snag special wallpapers and more for your smart device. So be sure to grab them. It appears that Splatnet 3 will be available at launch via the continua Switch dentro Online do mobile app. aplicativo do Switch Online, né? Que ninguém usa, by the way. Next up, Amiibo figures. Scan Splatoon series Amiibo at this spot in Splatsville, and voila! Saving your favorite gear combinations as fresh as fits will allow you to easily swap outfits. Legal, dá pra salvar sua combinação de roupa, não, amigo? It seems you'll be able to get special gear and even snap photos together with Amiibo. Isso já tinha também. And Splatoon 3 Amiibo incoming! Ah, legal, mais amiibo. Tá bonito Release esse. is scheduled for this winter. Tá bonito esses amiibos aí, gostei. Eu tenho os amiibos do 1 e do 2. Now, let's talk about post-launch updates. Ok, atualizações depois. As we mentioned a while ago, following the game's launch, a new in-game catalog will be released every 3 months for 2 years. 2 anos de atualização, New a cada 3 weapons will meses. also be added around the same time as each catalog. Novas armas. E os Splatfests? In addition, X-Battle, available after attaining an extremely high rank in Anarchy Battle. Ah, And legal. League Battle, where every 2 hours you can compete in teams based on your Anarchy Battle results.
are planned to be added in future Então eles updates. vão adicionar mais nível no ranking For e this game, ranking we're planning time to add depois. large-scale paid DLC. Ah, não. More details will come at a later time. So Vai please ter be on the conteúdo lookout. adicional pago. And now, I'd like to wrap up this research report from the Squid Research Lab. Thank you for watching. Acabou não, né? Cadê esse Splatfest? Acabou o Splatfest? Alto aí. Who are you supposed to be? Ah, as novas apresentadoras, né? Ou os novos apresentadores, não sei. Free. Fry, sei lá. Shiver. Big Man. Deep Cut. Oh, Squid. I completely forgot to tell you about Deep Cut. Ah. They're an incredibly popular trio who host the Splatsville news program Anarchy É, são os Splatcast. novos apresentadores, né? They provide information on battle stages, as well as other news bulletins. While we're on the subject, the youngsters of Splatsville own sea cucumber phones. They can check the news while doing other activities. As shown Ah, here. obrigado. Não fica mais preso no início do jogo, então, né? And Splatfest. Olha como a cidade fica animada na Splatfest. Ih, rapaz, sambou, mané! Sambou na cara das inimigas, tu viu? Uhul. Essas são as paradas mais maneiras do Splatoon, são as Splatfests. É muito legal. Splatoon 1 foi tão sucesso que no Japão tinha show de holograma da galera. Tipo Splatfest, tá ligado? Uhul. Maneiro, maneiro. A de azul é uma Mokotoling, né? A de amarelo tá com a roupa, parece Aladdin. A cidade tá bem maior, né? A Splatfest vai ficar muito mais animada. it's been confirmed that Splatfest will make a return. In these events, you pick a team based on the announced theme, then settle the outcome E via Macarena, mané. Viu dançando Macarena? And this time around, there will be 3 Ah, teams to 3 choose from. equipes agora. Legal. Splatfests consist of 2 halves. 2 partes. In the 2 first partes. half, teams will compete in 4v4 turf war battles. Ok, a primeira parte, normal. Is a tricolored turf war. Ah, aí sim, hein? Where Aí sim, aí eu vi vantagem, hein? Aí sim, até que enfim, hein? currently in first place will start in the center of the stage. 2 players each from the Pô, second aí and third sim, place até que teams enfim, alguma coisa pra animar essa direct, pelo amor de Deus. Can the leading team defend themselves? Ah, mas deixar esse modo exclusivo pro Splatfest, não. Use the ultra Que signal. louco, que zona vai ser isso, que zona, vai ser sensacional. Working alongside the Vai ser members. maravilhoso isso. Aí sim, aí sim. Okay, Nossa, que We're maravilhoso. going to close out this presentation with an announcement from Deep Cut. Take it away. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí sim, aí sim.
Que isso agora? Vem aí a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Últimas notícias. O que se trata? Splatfest World Premiere. Ah! Peraí, vai ser... Pedra, papel, tesoura, legal. Vai ser uma Splatfest pro mundo inteiro, com o tema pedra, papel, tesoura. E é de graça pra todo mundo? Eu não entendi. O Global Test Fire vai ser já logo com 12 pessoas? Nintendo tá botando a parada, né? É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Que loucura, mano. Eu quero confirmar se é isso. Se vai ser pra todo mundo. Ou se vai ser só pra quem comprou. Eu não lembro qual é a data de lançamento do Splatoon. Já foi dito? Eu não lembro. Ó, dia 27 de agosto. Eu não entendi. Eu não entendi muito bem. Preciso de mais informações. Ok, acabou. Deixa eu mudar aqui a tela para tela cheia. Para vocês. E deixa eu pegar aqui no site oficial, que com certeza tem alguma coisa aqui no site oficial pra gente entender direitinho. Enquanto isso eu vou falando o que eu achei. Bom, gente, sinceramente, eu achei pouquíssima adição, assim, pra eu, como uma pessoa que não sou competitivo de Splatoon, tá? Que já joguei o Splatoon 1 no Wii U, volta de 60 horas, 70 horas. Joguei o Splatoon 2 no Switch, volta de 60 a 70 horas. Essa Direct pra mim, a única parte, vocês perceberam, quem acompanhou aqui percebeu. A única parte que me empolgou foi a parte do Turf War para 3 pessoas. O jogo sai dia 9 de setembro, então aquela Splatfest vai ser global mesmo, tá? Deixa eu só mudar aqui colocar aqui pra vocês. Que eu preciso ajeitar aqui pra não ficar ruim pra vocês verem. Calma aí. Tô ajeitando aqui. Mas pra mim, a única coisa que me causou impacto mesmo... Ó, vocês estão vendo aí agora. Esse aqui é o site oficial do Splatoon, tá? Entre em Splatlands, tudo que a gente já viu. Loot online no Turf War, tudo que a gente já viu. Esse pra mim que foi o problema. Cara, tem baixa resolução isso aqui. Vou trocar. Modo história, também não falou nada demais do modo história. Enfim. O jogo sai dia 9 de setembro, exclusivamente pro Switch. E é isso. Deixa eu entrar aqui na página do jogo. Ah, eu tenho que botar... Tem que logar aqui, peraí. Porque eu mudei de país recentemente e ele tá pedindo... Será que eu botei isso errado? Peraí. Ele vai pedir minha autenticação 2 fatores. Não, não pediu não. Ah, que ele já vai direto pra compra. Não, eu queria ver no Nintendo.com.br.
Splatoon 3. Deixa eu ver aqui a língua. Não tem português, tá? Não temos português. 6 GB o jogo. Não vai ter multiplayer local, tá? Então assim, deixa eu entrar aqui no Twitter pra ver se fala sobre a questão da Splatfest. Eu fiquei curioso sobre a questão da Splatfest. Vai ser tipo teste, né? Então, não fala. Aqui, ó. Não disse mais nada, não tá dizendo aqui. Não tem informação. Vamos voltar pro vídeo aqui, então. Pra entender melhor. O que aconteceu? Porque pelo que eu entendi... Últimas notícias, ó. Splatoon Splatfest World Premiere, dia 27 de agosto. Então, cara... vai ser pra geral. Então, eu acho que o teste dessa vez... Porque a Nintendo sempre lança um teste, tá? Pra vocês que não acompanham Splatoon há muito tempo. Sempre tem um negócio chamado Global Test Fire. Que é pra testar os servidores. E aí a Nintendo libera uma demo pra você jogar num determinado tempo, né? Pelo que eu entendi agora, essa demo vai ser... O World Premiere vai ser pra todo mundo jogar esse novo modo de Turf War. Gente, vamos lá. O que eu achei, tá? Eu achei pouquíssimas mudanças. Essa Direct, assim, pra quem já jogou Splatoon no Wii U, Splatoon 2 no Switch, não teve quase nada de novo. Pra quem joga competitivo, vai ser legal. Por quê? Porque a pessoa vai ter... Porque teve novas habilidades, né? Aquela turbininha quando você pula da tinta, que repele tinta. O turbo quando você tá subindo pela parede. Novas armas, novos especiais, novos equipamentos. Isso é legal pra quem joga competitivo porque dá uma balançada no meta do jogo. Mas pra quem é jogador casual de Splatoon, tipo eu jogo Splatoon como se fosse um jogo novo que a Nintendo lança. Tanto que eu falei, no Splatoon eu tenho por volta de 70 horas. No 2, 60 e poucas horas. Então, tipo assim, 70 horas, 60 horas pra um jogo normal é bastante coisa. E é o que eu joguei de Splatoon. Eu joguei Splatoon como se fosse um jogo normal, não como um jogo recorrente online o tempo todo. Quando eu pego e vejo Splatoon 3, pra mim, a impressão que eu tenho quando eu pego esse jogo e vejo é que são pouquíssimas novidades. O modo Turf War não mudou nada, tá a mesma coisa. Todos os modos da ranqueada são os modos que já tinha no Splatoon 2. O Salmon Run é a mesma coisa do 2, só que tem agora aquele chefão e uma parada lá um pouquinho diferente. Beleza, a Incópolis aumentou, ela tá muito maior, né? Ela tá com outro nome, agora esqueci o nome. Visualmente tá mais legal, mas de mudança drástica, a única mudança nova realmente é o modo Turf War com 3 times. Isso é maneiro. Só que isso só vai vir nas Splatfests, que acontecem sei lá quantas vezes por mês, uma vez por mês, eu não lembro quanto tempo que é de intervalo para Splatfests. E as Splatfests não duram para sempre no jogo. Não duram. Por exemplo, Splatoon 2 não tem mais Splatfest. Pode ser que a Nintendo, conforme for passando o tempo, ela adicione esse modo novo de Turf War pra todo mundo jogar além da Splatfest? Pode. Mas pra mim, jogador casual de Splatoon que jogo desde o 1, muito pouco conteúdo. Muito pouco conteúdo. Pouquíssimo conteúdo. É muito Ctrl-C, Ctrl-V do Splatoon 2. 3 tapas ali e adicionou. Sabe? Splatoon já passou a hora. Já passou da hora da Nintendo usar essa franquia dela como serviço. Ela não vai fazer. Porque vende. O Japão vai comprar esse arrodo. A galera que joga competitivo vai comprar esse arrodo. O jogo vai vender bastante. Só que, sei lá, pra jogadores tipo eu, jogadores em outro perfil, esse jogo não tá mais funcionando desse jeito. Esse jogo funcionaria melhor se fosse um jogo de serviço. Ele vem gratuitamente e você compra os passes, igual a Fortnite, igual a Pokémon Night da própria Nintendo. Porque pra não ter uma diferença tão grande assim... Porque assim, só pra vocês entenderem, tá? Quem jogou Splatoon no Wii U sabe, quando o Splatoon 2 veio com muito mais conteúdo. Muito, modo novo, tipo Salmon Run, modos novos do competitivo, tipo o Rainmaker,
O Tower Control, se eu não me engano, é novo, veio no 2. Então, assim, adicionou coisas novas. O Splatoon 2 se justifica ser um jogo novo comparado com o Splatoon 1. Pra caramba! Muito assim. Agora o Splatoon 3 é exatamente a mesma coisa do Splatoon 2. Uma nova campanha single player e com esse modo de Turf War novo com 3 times. Só que só vai funcionar na Splatfest. Pra uma atualização desse nível, não justifica um jogo novo. Saca? Não justifica um jogo novo. Pra quem nunca jogou Splatoon, nenhum, nem o 2, porra, esse jogo vai ser um prato cheio. Porque, cara, com certeza é um jogaço. Você não tem a menor dúvida. O jogo é bom pra caceta. O jogo é viciante, o jogo é gostoso. Todos os modos dele são legais. Turf War, as ranqueadas com aqueles modos Tower Control, o Rainmaker, eu adoro o Rainmaker. O Salmon Run é muito divertido e as Splatfest são gostosíssimas de jogar. Splatoon é um jogo gostosíssimo de jogar. Então se você nunca jogou Splatoon, não jogou o 1 nem o 2, pegar o 3 é sua obrigação, tá ligado? Porque é um jogaço, a experiência única que vale a pena. Vale a pena demais, tá? Mas pra quem já jogou os outros jogos da franquia, não vai sentir uma diferença muito grande. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. E eu fico decepcionado, porque isso era uma coisa que já era um mal anunciado, que eu já vinha falando aqui, ó. O mesmo jogo 3. Splatoon 3 tá parecendo o quê? O mesmo jogo 3. E acabou se tornando de fato isso. O mesmo jogo 3, tá? Pelo menos poderíamos testar, e a Nintendo tá querendo testar a Vera, né? Botou todo mundo pra testar o jogo. Durante um bom intervalo, praticamente um dia inteiro. E 12 pessoas na mesma sala. Então vai ser um teste realmente pesado, tá? Mas é isso, essa aqui é as minhas considerações. Vocês viram pelo meu react que não me empolgou nada. Nada me empolgou até chegar no momento do Turf War com 3 times. Aí sim, aí é uma parada diferente que realmente mexe com quem já tá acostumado a jogar esse Splatoon, tá? Desculpa se eu estava esperando uma empolgação, desculpa se eu tô aqui colocando vocês pra baixo, mas esse é o meu sentimento, eu não posso enganar, entendeu? Eu não vou enganar vocês, é isso que eu tô sentindo, é isso que eu vejo. Então assim, era um mal anunciado, jogaço, vai ser um jogaço, não tem a menor dúvida. Eles melhoraram, eles refinaram bastante coisa, adicionaram uns cosméticos ali, pô, um jogo de carta, que é na moral, não é uma adição que justifique um jogo novo, né? Um joguinho de carta, um spin-off do Turf War pra você passar um tempo. Ou então uma lobby onde você coloca seu armário para as pessoas verem. Mas assim, teve adições legais, que é a questão de você subir o replay, a lobby você conseguir entrar em jogos de amigos enquanto ele tá rolando. Então assim, tem adições boas, mas é como se fosse uma melhoria do Splatoon 2 e não um jogo novo, saca? E assim, para um jogo que saiu 5 anos depois, acho muito pouco. Beleza, galera? Essas são as minhas considerações. Dá aquele like aí maneiro se você gostou do vídeo, se você concorda. Se você não concorda, não gostou do meu react, dá um dislike. Mas comenta aqui embaixo. O que você achou? Você concorda comigo? Você discorda? Você é jogador casual que nem eu que jogou os outros? O que você achou desse direct? Você é um jogador competitivo de Splatoon? Viu esse direct? Como foi sua reação? Porque vai ser um sentimento diferente pra quem é competitivo de Splatoon. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber, eu quero ler todos os comentários de vocês referente a Splatoon 3 pra eu saber se o sentimento é o mesmo que bate em você, é o mesmo que bateu em mim, porque essa é a bad que bateu em mim. Infelizmente é assim, tá? E lembrando, galera, Splatoon 3 vai sair em setembro. Se você quer comprar a versão digital, sempre o melhor lugar é a NUUVEM, porque a NUUVEM te dá cashback, te dá facilidade de pagamento de 4 vezes sem juros, boleto, você pode pagar no boletão expresso, e também, normalmente, eles lançam um cupom de desconto para novos jogos. Esse Splatoon com certeza deve ter, quer dizer, eu não tenho como falar por eles, tá? Mas se todos os outros jogos teve, Splatoon, que vai ser um escândalo de venda, com certeza deve ter. Então segura sua onda aí, se você gostou desse direct, se tá empolgado com Splatoon 3, segura, espera chegar até mais pertinho, e provavelmente a NUUVEM vai lançar um desconto e você paga mais barato, tá? Beleza? É isso, me segue nas redes sociais, @canal DIGPLAY no Instagram e no Twitter, no TikTok e na Twitch é só DIGPLAY. Se quiser comprar qualquer coisa na Amazon, usa os links da descrição que você ajuda o canal, tá bom? Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!